Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Dé, benção, boa noite, boa Deus te tarde, olha eu, abençoe. boa noite. Fique à vontade então, Dé, para o senhor nos orientar, por favor. Não estou ouvindo o senhor, Dé, está desligado o microfone. Desculpa. Depois da aula que nós tivemos aqui no preâmbulo do nosso encontro com o padre Shanker. Boa tarde, Felipe. O som está muito baixo, não está dando para ouvir. Está dando? Melhorou aí? Alô, 1, 2, Agora 1, sim. 2, 1, 2. Tia Cida, está ouvindo? Tia Cida? Está muito baixo, mas vou tentar ouvir assim mesmo. Aqui está normal, Tia Cida. Tenta aumentar o microfone do... O meu está no máximo. É? Então tá. Vamos ver aqui como é que vai... Vamos ver se vai melhorar, então. O padre Shanker colocou das duas celebrações, a de ontem e a de hoje. Ontem nós já conversamos bastante e parece que nós falamos só o que ele falou também. Eu fiquei muito feliz que eu não dei nenhuma informação errada para vocês. Agora, a celebração de hoje, eu vou dar um tempo aqui para vocês, para que vocês, cada um de vocês, tenham consigo uma cruz. Essa cruz vai acompanhar a gente todo dia de hoje. Mas eu quero também uma coisa para todos vocês que estão aqui agora. Eu quero que todos estejam aparecendo no quadrinho para o Felipe aí, a gente vê aqui também. Por que disso? Porque agora nós vamos estar em perfeito silêncio. Não é o silêncio do mudo, não. É o silêncio do coração e da audição, aonde a gente vai escutar a palavra e, acima disso, vamos refletir esta palavra. É necessário que a gente tenha penetração de tudo nesse dia de hoje, porque ele vai representar para nós aquilo que Cristo falou ontem. A missa, ela começou ontem e termina hoje. Depois disso, amanhã é a festa da luz, da anunciação da ressurreição de Cristo. Aí todos vocês vão entender por que a missa de amanhã ela tem um significado especial, levando em consideração que é a mãe de todas as vigílias, a vigília pascal. Então, que vocês possam desfrutar tanto da comunhão quanto da espiritualidade desta celebração. Então, vamos todos aparecer com a imagem, permanecer com a imagem e, acima de tudo, com uma cruz. Onde é que eu vou botar a cruz do meu lado? Vou pegar aqui também. Essa cruz é a cruz da minha cura. Uma pessoa vai lembrar dela e qual circunstância que ela foi me entregue. A minha cruz é essa cruz aqui. Essa cruz foi entregue para mim lá no hospital, onde é que eu tinha morrido e ressuscitei. E eu estou aqui vivendo
essa cruz nesse dia de hoje, onde é que eu passei por essa cruz, e nós vamos adorar essa cruz para que a gente possa verdadeiramente assumir qual é a nossa opção. De que a gente tem que passar na cruz de Cristo, ou a gente vai ter que negar essa cruz de Cristo. Eu pedi, Felipe, que a gente preparasse para fazer a leitura da paixão. Foi colocado, Felipe? Nós vamos fazer? Então, nós vamos começar. Hoje não tem boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje não tem como tá, tudo bem, fica bem, tudo bem. Não, hoje não tem nada disso. Hoje nós vamos estar em silêncio, permanecer em silêncio, adorar em silêncio e receber ao final a bênção da cruz de Cristo em nosso dia, em a nossa preparação da vigília pascal. Vamos lá. Que tudo se comece. Se tiver alguém sem aparecer, Felipe, você que está lá no dó, ou então, Brenner, avisa para a pessoa, pode pedir, tem que aparecer, porque a bênção de hoje vai ser a bênção da cura, da alegria e da ressurreição. Pode começar a leitura, Dé. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação.
ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sem som, Felipe. Salmo responsorial 30. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhada eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e a zombaria dos vizinhos, o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois meu Deus. Eu entrego em tuas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leozinho, você pode fazer a leitura da segunda leitura para a gente, por favor? Posso sim, Lipe. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como que o senhor quer organizar a leitura do Evangelho? Desculpa, toda hora eu esqueço. A gente pode fazer a leitura automática, sabe? Sem precisar colocar. Acho que todos podem acompanhar pela colocação do Brenner na leitura.
e a gente vai entender qual parte é qual, e aquele que quiser manifestar na hora de responder a respeito da condenação de Jesus, pode manifestar, vai ser liberdade total. Total. Vamos tocar, porque o que acontece? Na verdade, eu quero que nós vamos fazer essa reflexão, a gente trocando uma ideia entre a gente mesmo, para colocar. E eu peço a todos, que saiam, deixa a foto dele. Não, eu quero o corpo presente na câmara. Porque o que acontece? É o tempo que Deus está pedindo a nós. Esse momento é que a gente vai abrir para Deus. Nós estamos num dia de jejum e meditação. Esse jejum vai ser colocado aqui a partir de agora até o final do nosso encontro. Agora, nesse jejum, essencialmente, vai ser exercício de nossa escuta. Tá bom? Pode ir lá. Todo mundo presente aqui, hein? Não quero só fotinha aqui, não, e nem só palavra, não. Quero foto de todo mundo aqui. Inclusive o seu, tá, Léo? Tá valendo. Evangelho, anúncio da paixão de Cristo, segundo São João, capítulo 18, versículos 1 a 19 e 42. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retiram. Assim se realizava a palavra de Jesus, que tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro.
A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresenteis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou os outros te disseram isto a ti? Pilatos falou: Por acaso sou judeu, o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro de Jesus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho.
Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Se todos quiserem ativar o microfone e participarem, como o Dé disse, falando 2 vezes: crucificam, crucificam. Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se fez rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta de meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava em hebraico, grego e latim. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe. Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo tudo o que estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram até a boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos teus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou marcar no relógio 1 minuto de absoluto silêncio. Muito bem. Depois da gente passar por este trágico encontro, resta para a gente guardar esse luto de um justo condenado à morte. O Salvador que abandonou a gente para nos dar a vida. Eu fico pensando o que seria daqueles quando eles checaram que Cristo havia morrido e não tinha mais solução. Que eles pensavam que Cristo seria vitorioso imediatamente, logo após ser crucificado, eles decepcionaram e tiveram a infeliz
surpresa de que Cristo foi vencido pela morte. Isto até a madrugada de domingo. De agora até aproximadamente 5 horas da manhã de domingo, a igreja ela vive o luto do abandono. Por mais que você tenha certeza que Cristo está vivo aqui hoje, naquela época, não tinha essa mesma certeza. Eles se acovardaram, como Pedro teve lá. Pedro entrou para o Sinédrio e participou do julgamento de Cristo com medo e falou o que bem quis e o que não quis. E foi questionado por 3 vezes antes do galo cantar sobre a relação de amizade que ele tinha com Cristo. Que não chamava Cristo até aquela data, mas ele chamava Jesus de Nazaré, o Nazareno. E o que é o pior de tudo é que Pedro ele foi questionado por Caifás, que era como se diz, um delegado da província. E ele queria saber, porque Malco já tinha reconhecido ele. E aí ele dançou. Porque Pedro, que recebeu o nome de Jesus de pedra, e em tua pedra montarei a minha igreja, foi questionado por Caifás. Caifás é o mesmo que Ceifas, que é o mesmo nome de Pedro. E esse questionamento veio para impressionar o quanto foi covarde Pedro. Porque na via crucis de Cristo, ele encontrou com as mulheres, ele encontrou com a Maria, ele encontrou com Simeão e ele encontrou com Judas Iscariote. Quando Judas viu que Cristo estava sendo condenado e crucificado, ele entrou em desespero, porque ele lembrava daquilo que eu falei com vocês ontem. Todo aquele que trair o Filho do Senhor era melhor que não tivesse nascido. Isso é que vai ser. Vai colocar, vai fazer, vai colocar a situação onde é que Judas tirou a sua própria vida procurando um enforcamento. Esse enforcamento é porque ele achava que Cristo viveria. Ele era o Filho de Deus. Viu que Cristo morreu, ele entrou em desespero por esse julgamento. Esse Cristo que nos coloca em xeque passa por 2 situações absolutamente comuns no dia de hoje. Ele vai ter aquele que recebe nosso olhar de perdão
Nós vai ter aquele que recebe o olhar de perdão e não aceita. Seriam eles Judas Iscariote e o outro é Pedro. É totalmente diferente. Essa misericórdia que Deus deu para Pedro veio a título da gente ver que Deus, ele perdoou todos, mas muitas vezes a gente não aceita o perdão de Deus, porque a gente se coloca no lugar de Deus. A gente tem que ter consciência de que aquele perdão de Deus, de Cristo, ele ultrapassa a sensação do pecado e permanece inteiramente no corpo daquele que é perdoado. Mas Cristo, em todas as suas passagens que teve nesse ano, ele chegou e falou assim: vá e não tornes a pecar. Os teus pecados foram perdoados. Você está curado. Você está endemoniado, mas eu estou tirando de ti o teu demônio. Diversas passagens levou a gente a refletir em cima desta posição, porque Cristo, ele verdadeiramente foi único e continuará sendo único. É o Filho de Deus único. Não existe dois deuses, não existe mais de um Deus, existe apenas um Deus. E não existe outro Cristo, existe só Cristo. Existe um só Espírito, e esse Espírito é aquele que nos salva e nos devolve a vida. É importante que a gente tenha esta condição, porque em toda essa quaresma, quando eu estava falando, eu finquei o pé na simples pergunta: você quer estar do lado do bem ou você quer estar do lado do mal? E agora é entregue para nós duas situações que eu recuso estar do lado do bem e o outro eu quero estar do lado do bem. A situação é de Pedro, de Judas. A gente poderia colocar outras posições, como, por exemplo, do soldado que abriu o lado de Cristo, o lado direito de Cristo. Este soldado, vocês sabem como é que ele chama hoje? São Longuinho. Ele teve uma conversão na hora que ele viu que desceu do lado dele o sangue e a água, ele falou assim: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. É muito difícil a gente ficar falando do que é a verdade. Por isso que você não gasta memória quando você só fala a verdade. Quando você fica na situação onde é que você mente, acontece o que aconteceu com Judas Iscariote.
E também, quando você fala a mentira, mas arrepende desta mentira e não está disposto a mentir mais, você vai fazer como Pedro, na vida via cruzes de Cristo. É muito complicado. E eu vou deixar essa frase para vocês até o domingo de Páscoa. Onde é que vocês vão optar? Ou eu quero ficar do lado do bem, ou eu quero ficar do lado do mal. As pessoas, muitas vezes, acreditam que pecar seja uma coisa simples. Ou tem uma noção errada, equivocada do que é ser pecador. Muitas vezes eu acho o seguinte, eu acho que eu não estou errado, eu não estou fazendo nada demais, eu não estou ferindo o meu amor de Cristo, mas automaticamente eu já estou pecando. Basta eu estar com todas as condições de ser feliz, de ser verdadeiro e optar por ser falso. Por optar em estarmos com a nossa vida contada, seja por uma situação de doença, uma situação de separação, de dor, por opção, que eu muitas vezes sou levado a mentir para ficar do lado de outra pessoa, de uma pessoa, ou do lado de uma pessoa que me tem um valor mais significativo. E isso nós temos que ter a verdade selado no nosso coração. Porque Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Em momento algum, Deus botou em questão o que Ele colocou. A primeira leitura de hoje foi exatamente isso. E essa leitura foi escrita 800 anos antes de Cristo vir à vida. 800 anos, gente, não é poucos anos. E Isaías colocou essa forma cruel. Ele vai ser abatido como um cordeiro. Como é que um cordeiro é abatido? Vocês sabem por que é que Cristo tem o nome de Cordeiro de Deus? Quando João Batista, eis o Cordeiro de Deus, aquele que livra o pecado do mundo. Com a sua espiritualidade. Naquele momento, o Espírito Santo repousou em cima dele. Eu estou falando bem devagarzinho para que vocês possam absorver o que é esta opção que a gente tem. Porque nós temos a opção de ser feliz e temos a opção de ser alegre, temos a opção de ser triste. Mas ser do bem e ser do mal, você não tem duas opções, não. Você tem uma única opção. Aquilo que você escolhe vai refletir diretamente na sua condenação ou absolvição. É isto que Cristo, na sua vida, foi feito.
Mas a pergunta que eu deixei é assim: como foi que Cristo recebeu o nome de Cordeiro de Deus? Vocês sabem? Alguém sabe que queira falar? Cristo recebeu o nome de Cordeiro de Deus porque o cordeiro, quando vai para o abate, ele não derrama e não sofre para morrer. E Cristo, quando foi para a sua via cruz, ele não derramou uma gota de lágrima e aguentou fortemente as suas dores. Por isso ele é considerado o Cordeiro de Deus. A ovelha, quando é tosquiada, ela é tosquiada e ela pode morrer sem saber que vai morrer, mas ela não sofre. A ovelha, mas o cordeiro, independente da sua forma de morte, ele vai viver pelo seu dono, pelo seu mestre. E este é o que Cristo vem reforçar para nós. Que eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que na sua cruz, ele falou assim: perdoai, eles não sabem o que fazem. É o mesmo que aquele, quando Abraão recebeu uma mensagem para Deus, levantar uma serpente, e todo aquele que acreditar não será picado pelas serpentes que estavam atacando o deserto. É mais ou menos assim que se deu a vida de Cristo, aonde é que injustamente ele aceitou a vontade de Deus na sua vida e entregou a sua vida por nós. E é por isso que a gente faz esta paraliturgia de hoje nas igrejas, que possam estar fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Só não vamos estar recebendo a comunhão. Mas a gente pode fazer a nossa comunhão espiritual depois da adoração da cruz que nós vamos fazer. Hoje, a igreja reza pelos países, pelos governantes, pela igreja, pelos papas, pelos bispos, pelos sacerdotes. São orações universais, onde é que a gente opta por rezar por todos, independente de qual seja o seu credo, onde seja o seu pecado ou a sua condenação. Aí, agora, neste momento, onde é que eu paro a reflexão, eu convido todos vocês a colocar durante 1 minuto a cruz na sua frente. E agora nós vamos fazer o ósculo, o beijo em Cristo ressuscitado. A gente beija ele e começa a fazer a veneração, a adoração não plena, mas a adoração
circunstancial da cruz de Cristo. Não é a adoração plena, onde é que a gente adora o corpo de Cristo, mas sim a cruz que carregou o corpo de Cristo. Por isso a gente vê e participa desta maravilhosa celebração. Então, agora, como se a gente estivesse fazendo a procissão do ósculo de Cristo, onde é que a gente beija Cristo, a gente vai ficar durante 1 hora, 1 minuto, em completo silêncio novamente. Agora, eu convido a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Agora todo mundo feche os olhos, que eu vou fazer uma oração espiritual para todos nós podamos comungar o próprio Cristo neste momento. Senhor Deus, estamos aqui para viver a sua paixão, morte e ressurreição. Estamos conscientes de todos os nossos erros e temos a nosso favor a vossa misericórdia. Mostrai-nos qual é o lado que devemos escolher e saibamos que estamos dispostos a convertermos, a tornar as nossas vidas a tua vida. Senhor, estamos impedidos de comungar presencialmente o seu corpo e o seu sangue, mas
temos certeza que agora, espiritualmente, estamos comungando o seu corpo e o seu sangue. E que o Senhor nunca afaste de nós deste momento, desta comunhão, e que ela não cause causa de juízo e condenação pelos nossos pecados, mas que tenha força de vida eterna em todas as nossas existências. Senhor, eu vos amo, eu vos adoro, e eu entrego a nossa vida, a vida de cada um de vocês, em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É você agora, Felipe, todos vocês que queiram falar alguma coisa, colocar. A nossa celebração acabou agora. Agora, vamos voltar para as nossas casas, os nossos lares, para os nossos cantos, para poder continuar no nosso objetivo, que o luto ele é sagrado, mas a vitória agora é com certeza, a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Deu um microfone aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Felipe. Quem chamou? Felipe, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pai. É o seu pai. Eu gostaria de completar ainda um pouco o que você falou. Coisa que é não, porque é aquele que dá pelo Senhor. Ele simplesmente obedeceu a ordem que o mandou ao mundo para salvar a humanidade. Essa é a primeira lição de obediência. A segunda é que, apesar de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus foi para suprir e Cadê, pessoal? Só não vou pedir meu pai para falar aqui no meu microfone, que o dele tá ruim, ele vai vir aqui. Só um minutinho, por favor. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, aquela música, prova de amor maior não há do que aquele que dá vida por seus irmãos. Quando Cristo se dispôs a enfrentar toda essa paixão, todo esse sofrimento, foi justamente por amor que ele fez por nós e também por obediência, obedecendo ao Pai que o mandou ao mundo para que ele salvasse a humanidade. A segunda é o amor, quer dizer, quem ama, perdoa. Pedro negou Jesus 3 vezes e, apesar disso, Jesus o escolheu para ser nosso primeiro Papa. Terceiro é a fidelidade de João e a sua mãe, Nossa Senhora. Durante todo o sofrimento de Jesus, na sua caminhada para o Calvário, e lá também no Calvário, Jesus e sua mãe não abandonaram, estiveram presentes a todo momento. Jesus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos perdoa, não uma vez, mas sempre. Isso nos conforta. Uma outra coisa importante também é que, apesar da morte,
Jesus ressuscitou glorioso, né? É a vitória sobre a morte. Também nós, um dia, haveremos de ressuscitar com Cristo. Amém. E se alguém quiser falar também, eu vou só falar um pouquinho. Filho de 2 peixes, mais peixinho é, né? Então, a gente lê esse evangelho, o evangelho é uma liturgia, aliás, toda liturgia de muita tristeza. A gente vai imaginando a cena, a gente tem a descrição desde lá, a profecia de Isaías, uma situação muito triste, um rosto carregado, as pessoas veem um rosto desfigurado, as pessoas nem conseguem olhar para esse Jesus. E assim, nós hoje, a gente lendo toda essa liturgia, a gente imaginando toda essa cena, a gente vendo Judas traindo Jesus, a gente vendo Pedro negando Jesus, e a gente fica, às vezes, assim, até possesso, assim, fica, nossa, como que puder fazer tanta coisa ruim com Jesus, como que ninguém esteve ali para impedir, mas Jesus já sabia para o que veio. E a gente, mesmo hoje, sabendo de tudo isso, a gente critica, até condena essas atitudes, mas hoje, nós sabendo de tudo isso, quem foi Jesus, porque nós também não estamos aqui esbofeteando o rosto de Jesus, quando nós, já sabendo de tudo isso, por tudo isso que Jesus passou, nós ainda cometemos pecado contra esse Jesus que veio para nos salvar, para nos amar. Então, nós que condenamos essas figuras da liturgia de hoje, será que nós também não estamos fazendo o mesmo? Aquele que veio para dar a vida por nós, e a gente já tendo certeza disso, né? Que veio para salvar os nossos pecados, nós continuamos ainda a pecar. E hoje eu também ouvi uma pregação de um frei que falava: Maria sofreu o tempo todo com Jesus. Maria que nos deu Jesus perfeito, e o mundo devolveu a ela Jesus com o rosto desfigurado. Alguém mais quer falar? Tia Fernanda, alguém outro, fique à vontade. Madrinha, se quiser falar. Felipe, eu estou aqui, assim, boquiaberta, sabe? Com tanta beleza, e o coração mesmo, né, tá a mil. Só de agradecimento a Deus por esse grupo, por todos vocês aí, seu pai, o Dé e a Bruna. A gente está passando por esse momento tão especial hoje, né? Triste, mas especial, com um grupo tão forte, igual o nosso. Então, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar aqui podendo, né, assimilar e aprender cada vez mais. E a gente procurar ter um coração mais manso, mais humilde e de agradecimento a Deus. E eu só peço a Deus que abençoe nós todos, que a gente continue fortalecidos e unidos na fé, no amor, na oração e na caridade. Amém? Amém. Muito obrigado, madrinha. Tia Fernanda ativou o microfone. Vou deixar no Maria Vidal falar primeiro, né? A gente escuta os mais velhos para aprender. São mais sábios, com certeza. Eu entrei na hora errada, então. É sabedoria que a gente quer. Depois que o Dé comentou na quinta-feira, né? Que a gente não podia ver a sexta-feira só como a tristeza, eu fui meditar, eu fui ler, eu fui estudar, porque é o que eu gosto. E eu achei muita coisa bonita, né? Fui aprofundar um pouquinho no Sermão das 7 Palavras e fui descobrir que dentro da teologia ele é belíssimo. E eu tenho certeza que o Dé deve ter falado um pouquinho sobre isso. Eu cheguei atrasada, né? Porque a internet não está ajudando.
Então, eu descobri coisas belíssimas, né? Eu descobri porque que cada palavra está muito, cada uma das 7 palavras está muito além de tudo que a gente imagina num sentido tão pequeno. Elas são profundas e elas são atuais. E nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu descobri hoje de manhã um texto publicado pelo professor Felipe Aquino, e eu gostaria de compartilhar ele com vocês, né? Não é meu, quem sou eu, mas ele traz uma reflexão sobre a paixão de Jesus, que no dia de hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, eu achei muito apropriado. Então, queria um pouquinho de paciência que eu vou ler para vocês. Os santos dizem que depois da Santa Missa, a melhor prática espiritual é a meditação da paixão de Cristo. Então, vamos meditar um pouco este episódio de dor e de salvação. As ações de Cristo são teântricas, isto é, humanas, mas também divinas. E o tempo não as destrói. Por isso, hoje, podemos contemplar de maneira atualizada a sua dolorosa paixão e beber a redenção da sua fonte. Compadeço-me, Senhor, da agonia mortal que o Senhor no Horto das Oliveiras, naquela noite de Quinta-feira Santa, sua alma estava triste até a morte. O Senhor pediu aos discípulos que velassem com o Senhor, ao menos 1 hora, mas eles estavam com sono e dormiram. Mesmo neste momento de angústia mortal, o Senhor os educa. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Uma lição extraordinária para vencer a tentação e o pecado. Por isso, por essa angústia mortal, Senhor, socorre-nos de todas as nossas angústias, tristezas, depressões, lutas e tentações. Compadeço-me, Senhor, da consolação do vosso anjo da guarda neste momento de agonia mortal, que fez o sangue que vazava pelos vasos capilares subcutâneos e jorraram de sua pele misturado com suor gelado. Que este sangue bendito, Senhor, caia sobre os nossos corpos e nossas almas, livrando-nos do mal. Compadeço-me, Senhor, da chegada de Judas com os soldados, armados até o dente, para prender o Cordeiro manso de Deus. Compadeço-me do beijo traiçoeiro de Judas. Como doeu no teu sagrado coração, Jesus. Aquele que o Senhor escolheu, educou, amou, levantou o calcanhar contra vós, como tinha anunciado o profeta. Por essa traição, Senhor, perdoa-nos todas as nossas traições, os nossos pecados, infidelidades e ingratidões para com o Senhor. Compadeço-me, Senhor, da vossa prisão no horto e todo o maltrato que o Senhor sofreu nas mãos dos soldados ali, dos caminhos, da casa de Anás, Caifás, Herodes, Pilatos e na fortaleza Antônia, onde os soldados o maltrataram. Por todos estes maus tratos, Senhor, perdoai a nossa ofensa, de hoje e de amanhã, e compadece-nos da graça de vos amar e servir com amor puro e reta intenção. Compadeço-me, Senhor, da brutal e sanguinária flagelação na coluna com 23 chicotes de 3 cordas, dos pedacinhos de ossos nas pontas para rasgar a vossa carne. Que dor, Senhor! Rasgaram o vosso corpo sagrado, de alto a baixo, sem dó e piedade. Todo o inferno se reuniu ali para destruí-lo. E o Senhor não abriu a boca para reclamar. Ó Senhor, concede-nos essa força no sofrimento. Ajudai-nos a sofrer com fé e esperança, sabendo que nada se perde de toda dor unida à sua dor. Compadeço-me, Senhor, da sangrenta, dolorosa e humilhação da coroação de espinhos. Dezenas de espinhos pontiagudos penetraram em vossa cabeça divina, arrancando sangue e dores lacinantes. Um rei coroado de espinho, um Deus massacrado por nosso pecado. Um Deus zombado, cuspido, em cuja cabeça bateram com cana, fazendo penetrar profundamente os espinhos. Por essa coroação cruel, Senhor,
Perdoa os nossos pecados de soberba, inveja, arrogância, prepotência, orgulho e vaidade. E cura-nos, Senhor, de todas as nossas maldades espirituais. Compadeço-me, Senhor, da condenação à morte por Pilatos, num julgamento covarde e inequívoco, obrigando por ter lhe deixado claro que vosso reino não é deste mundo, mas que o Senhor é rei de verdade. Por essa injustiça, Senhor, concede-nos a graça da verdade, da justiça e da fidelidade. Compadeço-me, Senhor, da cruz pesada colocada em teus ombros já flagelados, levando pelo caminho do Calvário completamente sem força. Por este mistério da iniquidade, Senhor, concede-nos a graça da bênção de poder renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz a cada dia e seguir atrás do Senhor. Compadeço-me, Senhor, do encontro doloroso com Nossa Senhora. De fato, as 7 espadas de dor traspassaram o seu materno coração. Por essas dores indivisíveis, concede-nos a graça de tê-lo ao nosso lado em nossas lutas e aflições, amparando-nos com sua materna presença e intercessão. Que ela enxugue nossas lágrimas, segure nossa mão e nos ajude a caminhar até o fim. Que ela nos ajude a como o Senhor. Tudo está consumado. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Compadeço-me, Senhor, da ajuda de Simão Cirineu diante de tua fraqueza absoluta em carregar a cruz até o Calvário. Por esse mistério em que até o Senhor quis ser ajudado, nós também sejamos socorridos por um Cirineu quando não pudermos mais conseguir a nossa cruz de cada dia. E que nós também, Senhor, tenhamos a sensibilidade e o amor de sermos Cirineus para os nossos irmãos que sofrem ao nosso lado. Concede-nos, Senhor, compadeço-me, Senhor, das santas mulheres de Jerusalém que te consolaram e que foram consoladas pelo Senhor. Certamente entre elas estava Maria, sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena, Salomé e outras. Mesmo esmagado pelas dores e pela flagelação, pela coroa de espinho e pelo lenho da cruz nas costas, o Senhor ainda consolava e não aceitava a autopiedade que tanto nos atinge. Ó Senhor, por este mistério de amor, concede-nos a graça de consolar os outros que sofrem e que passam em nosso caminho, mesmo que a dor nos esmague. Compadeço-me, Senhor, da tua chegada ao Calvário. Brutalmente, os soldados arrancaram suas vestes e o crucificaram. Pregaram suas mãos e seus pés e o levantaram no madeiro pendurado por 3 pregos, em agonia asfixiante por 3 horas até a morte. Algo indizível, inenarrável, inefável, sofrimento igual nunca houve na face da terra, e é o preço terrível de nossos pecados. Como eles te massacraram, Senhor. Ajuda-nos a ter aversão a eles e a renunciá-los completamente, lavando-os no teu sangue preciosíssimo. Compadeço-me do teu corpo sagrado, descido nos braços de Nossa Senhora das Dores. Que sofrimento, que espada de dor. Mas esta mulher estava aos pés da cruz, oferecendo por nós, de pé, sem desmoronar. Na fé suportou o peso da cruz e a penetração da espada da dor. Ela é a grande mulher, a que atravessou do Gênesis ao Apocalipse. Compadeço por fim, Senhor, de teu corpo sagrado, que não pôde nem mesmo ser velado por tua mãe, colocado no sepulcro novo de José de Arimateia. Descanse em paz, divino Redentor. Desce com tua alma à mansão dos mortos e vai levar a salvação aos justos que viveram lá antes de vós. E ressuscite triunfante, vencendo a morte, o pecado, o inferno e a dor. Eu achei lindo, por isso eu quis, e profundo, por isso eu quis compartilhar com vocês.
Fala aí pra gente, por favor. Olha, é fantástico. Eu sou suspeito a falar, eu gosto muito do professor Filipe Aquino. Eu também, né? Eu gosto muito das reflexões dele, das aulas dele, dos questionamentos que ele responde. Eu sou muito fã dele, sabe? E esse texto dele é fantástico. Eu já tinha escutado ela uma vez e vem muito a calhar para essa data de hoje em que a gente está vivendo esse dia. E muito bem colocada pela tia Fernanda, porque o que quer não, a gente passou, neste texto, nós passamos aqui pelas dores de Maria e pelas dores pelas palavras de Cristo. Você entendeu? Então, Deus, na verdade, o professor Filipe Aquino, ele foi muito feliz na hora que ele escolheu este texto para reflexão. E a tia Fernanda, ela foi muito positiva ao colocar esse texto para nós, porque veio corroborar as palavras do meu irmãozinho, doutor Abel, e as minhas que eu coloquei aqui, né? Então, eu acho que já nos deu uma posição do que vem a ser esta data que nós estamos fazendo, que volta a falar, isso é uma paraliturgia. O que é uma paraliturgia? Paraliturgia é aquilo que não é litúrgico, não tem obrigatoriedade de estar. Mas quando a gente tem o sentimento e a verdade de saber que a missa que nós começamos ontem, que durante o término ela não teve fim, ela acaba hoje. E aí termina amanhã, aliás, começa uma nova etapa, a etapa de Jesus ressuscitado. Então, o que eu tenho é aplaudir essa manifestação da tia Fernanda e as palavras do doutor Abel, onde é que muito enriqueceu todo o nosso dia e, acima de tudo, a nossa paraliturgia. Deus lhes pague por tudo que fazem por nós, pela sua paciência, pela colocação, pela humildade. Vocês são sensacionais. Amo vocês. Então, pode encerrar para a gente do jeito que o senhor achar melhor. Tia Fernanda, quer falar alguma coisa? É só porque eu coloquei aí no chat o link onde está o texto. Se alguém quiser depois ler com mais tranquilidade, tá aí, para alguém saber onde encontrar. Me manda pelo WhatsApp, por favor, que eu vou encaminhar lá no nosso grupo de oração. Obrigado. Vou colocar para vocês o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz.